Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. 23 de junho, segundou, e eu continuo perdido, né? Porque esse campeonato mundial tá deixando a gente até perturbado, né? Qual o dia da semana? Segunda-feira, 23 de junho, dia de jogo do glorioso Botafogo e Atlético de Madrid, né? Partida aí decisiva na nossa chave, no grupo da morte. O Botafogo tentando a classificação, né? Se possível, em primeiro lugar, né? Pois é. O jogo virou, galera. Pessoal, antes de falar da partida, falar do número, né, do público, que tem sido excelente. Claro, a gente não tem visto os estádios completamente lotados, até porque os estádios norte-americanos, né, são enormes, né? Tem capacidade aí para, normalmente, né, sei lá, 80 mil torcedores, alguns deles. Então, no somatório, né, das partidas, por exemplo, o primeiro jogo com o Seattle Sounders, tivemos um público de 30 mil, né? E já no Rose Bowl chegou próximo dos 50, total, né? Nos jogos do Botafogo, 83.850 torcedores, o que nos coloca, sabe aonde? Em primeiro lugar entre os clubes brasileiros em número de público, de torcida, nessas duas primeiras rodadas, né? Então o Botafogo lidera, né? Importante falar isso, lidera em número pagante, né? Em segundo vem o Palmeiras, um pouco abaixo, com 81 mil, depois o Flamengo com 7,9 e o Fluminense fechando com 64 mil torcedores nas suas duas primeiras partidas. Então aí mais um número bem interessante para a gente avaliar. E hoje teremos de novo o Rose Bowl, né? Dessa vez meio-dia o jogo, né? Meio-dia, horário local, 4 da tarde, horário brasileiro. Prometo que eu vou falar a última notícia aqui, off mundial, porque, claro, todo mundo só quer saber do mundial, respirar mundial, mas é uma notícia bem importante para o Botafogo, para Igor Holden e, claro, para o John Textor, né? Nesse domingo, também conhecido como ontem, segundo o jornal francês L'Équipe, o John Textor finalizou a negociação das ações que ele tinha no Crystal Palace. Ele está vendendo 45% das ações do clube inglês, né, para o empresário Woody Johnson, que é coproprietário da equipe norte-americana do New York Jets, né, de futebol americano, foi embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido, enfim. O Woody Johnson estaria adquirindo, segundo l'Équipe, né, essas ações do Textor por 200 milhões de euros. Isso é muita grana, dá quase, sei lá, 1,3 bilhão de reais, né, que entram para os cofres da Igor Holden em ótimo momento, né? O Lyon, inclusive, essa semana vai passar aí por um julgamento, né? E tinha recebido penalizações, aquela história toda. Então, um dinheiro que vem em ótima hora, né? Com certeza o Textor já falou para o Woody Johnson, né? Faz o Pix. Enfim, e também existe um problema também da Liga Europa, né? Em que o Lyon não poderia participar por ter também o Crystal Palace participando, ambos ali da Igor Holden, né? Então também é uma forma do John Textor resolver, né, essa questão. Claro que para Igor Holden é muito interessante ter um clube da Premier League. A gente sabe que para o próprio Botafogo isso foi fundamental nas negociações com jogadores, né? Como o próprio Almada, vamos dizer. O Almada está no Lyon, né? Beleza. Mas o Crystal Palace é uma referência, né? Então, acho que depois que a coisa acalmar, o John Textor tentará adquirir, né? Isso não é segredo para ninguém, adquirir alguma outra equipe e que aí sim ele possa ter amplo e total domínio, né? Seja acionista majoritário numa outra equipe da Inglaterra, né? Preferencialmente da Premier League, né? Então, tomara que essa notícia aí do L'Équipe, tem tudo para ser verídica, né, se confirme, porque realmente vai dar um alívio para os cofres da Eagle e, obviamente, que isso aí também reflete no Botafogo, beleza? Galera, vamos falar da partida, né? Tem, enfim, várias formas de assistir o jogo, para quem não está nos Estados Unidos, né? Para quem está nos Estados Unidos, ainda tem ingressos à venda a partir de $33, mas para quem está aqui no Brasil ou o resto do mundo, no Brasil, Globo, Sport TV, e tem também as plataformas do YouTube, né? Cazé TV e DAZN, né? DAZN, que está também sendo aí o principal
canal, digamos assim, lá nos Estados Unidos com as transmissões, né? Então, a bola rola meio-dia, horário lá de Pasadena, 4 da tarde, horário brasileiro. Carlos, como é que os caras botam um jogo ao meio-dia? Que loucura é essa? Favorece o Botafogo? Por um certo lado, sim, né? Claro que o jogador brasileiro está um pouco mais acostumado a jogar no calorão e está fazendo muito calor porque acabou de começar, né, esse final de semana, o verão norte-americano, né? Eu já falei aqui para vocês, morei na Califórnia, é um clima, o que é diferente do Rio é que lá é muito seco, né? O Rio é quente e úmido, né? Então aquela coisa que a gente aqui no Rio fica mais suando, né, no verão, tal, mas o calor lá castiga e castiga muito, é aquele um sol para cada um, né? Ainda mais ao meio-dia. De qualquer forma, quando a bola rolar, acho que os jogadores também espanhóis, enfim, tomara que eles sofram mais com calor do que os nossos jogadores, né? Ainda mais eles que têm que correr atrás do resultado, né? Mas explicando a questão do horário, é o seguinte: hoje a gente tem simultâneo, né, no grupo B, também às 4 da tarde, horário aqui do Brasil, o jogo do PSG lá em Seattle, né? Lá no Lumen Field contra o Seattle Sounders. Então são 2 jogos simultâneos, igual a Copa do Mundo, né? Sempre nessa terceira rodada, você não consegue assistir todos os jogos, tem que ficar ali zapeando, ou então termina o jogo e depois assiste o tape do outro jogo, né? E 10 da noite tem o grupo do Palmeiras, Porto, enfim, então vai ter a definição por lá, né? No grupo do Palmeiras, né? Às 10 da noite. Por que tem esse jogo meio-dia, horário dos Estados Unidos? Por conta da transmissão para a Europa, né? A Europa é a questão do fuso horário, então, por isso, né? Porque o normal seria ter um jogo lá nos Estados Unidos às 6 da tarde, né? Como vai ser esse do Palmeiras, e um outro jogo às 10 da noite. Só que o jogo às 10 da noite, na Europa, seria de madrugada e perderia a audiência. Então, por isso, né? Pensando no mercado europeu, Botafogo e Atlético de Madrid jogarão nesse horário, assim como também PSG e Seattle Sounders. Expliquei já nos últimos vídeos, mas nunca é demais repetir. Botafogo joga muito simples, por uma vitória ou um empate para garantir o primeiro lugar do grupo, né? E provavelmente enfrentar o Inter Miami, tá? Então o Botafogo sai em primeiro do grupo, ganhando ou empatando com o Atlético de Madrid. Claro que a gente está considerando que o PSG vença o Seattle Sounders, né? Se isso não acontecer, melhor ainda pra gente, porque aí nos classificamos diretamente, né? Mas enfim, o PSG vai ganhar do Seattle Sounders, né? Assim a gente imagina. Então o Botafogo precisa vencer ou empatar para sair em primeiro lugar. O que acontece se o Botafogo perder? Verdade que o Botafogo perdendo ainda assim se classifica? Sim, se o Botafogo perder por 1 ou 2 gols de diferença, e aí não importa se é 2-0, se é 3-1, se é 4-2, não importa, 4-3, 1 ou 2 gols de diferença. A gente não quer, claro, que o Botafogo perca. O Botafogo se classifica ainda assim em segundo lugar no grupo, beleza? O que o Atlético de Madrid precisa fazer para se classificar? 3 gols de diferença em cima do Botafogo, né? Tomara que isso não aconteça, vou bater na madeira aqui, né? E o Botafogo tem que ser muito inteligente. Todos os jogadores dando declaração de foco total, todos os jogadores do Botafogo cientes de que o que foi feito no último jogo foi histórico, mas não nos garantiu a classificação, né? O Flamengo, no grupo deles, eles deram sorte pela combinação de resultados, que com 2 vitórias já se garantiram classificados, né? Com 6 pontos. O Botafogo com 6 pontos não está ainda classificado. Então, o que ficou no jogo de quinta-feira contra o PSG, ficou na quinta-feira. Agora, para a gente continuar fazendo história, isso é clichêzão, galera, mas é a verdade. Temos que fazer outro jogo do mesmo nível que foi a nossa última partida, né? Nos bastidores, né, da Botafogo TV sobre o jogo do PSG, a gente assistiu tudo aquilo que eu tinha falado aqui, né? No vestiário, o Renato Paiva falando sobre o primeiro jogo com o Sounders, fazendo a meia-culpa dele, de que ele também não foi bem, jogadores também estavam tristes porque não tinham ido bem, e isso tudo, né, causou, né, até ajudou a corrigir as falhas para o jogo e a nossa vitória brilhante contra o PSG. Agora é o seguinte, não adianta a gente se deitar nos louros da vitória contra o PSG. O Botafogo precisa fazer outro grande jogo, porque o Atlético de Madrid é uma grande equipe da Europa. Não é no mesmo nível do PSG. Foi goleado pelo PSG. Gente,
Atlético de Madrid é um dos grandes times da Europa, está ali sempre rivalizando, né, com o próprio Real Madrid, né, rivais locais. Tem um grande treinador que é o Simeone, tem grandes jogadores, vou falar aqui para vocês dos jogadores do Atlético de Madrid. Então os caras vão vir para tudo ou nada, para eles só interessa realmente a vitória. O Botafogo precisa tomar todos os cuidados, mas como diz o Paiva, né, jogar o jogo. Até botei o Gregory aí na thumb, né, falando que vamos jogar para ganhar, e é um discurso também de todo mundo, né, inclusive do próprio Renato Paiva, que entraremos para jogar o nosso jogo e vencer. Não jogaremos, vou ler aqui para vocês, declaração do Paiva, tá? É desses jogos que a minha equipe gosta. Não vamos jogar com o regulamento debaixo do braço, né? 100% respeito, mas também zero medo. Então é a mesma coisa que o Botafogo fez contra o PSG, é seguir a mesma cartilha, a mesma receita. O Botafogo respeitou o PSG, teve noção do que é o PSG, mas não teve medo do PSG e foi para o enfrentamento e acabamos levando a melhor. Contra o Atlético, a gente não precisa necessariamente vencer, que eu falei, um empate basta, né? Mas é uma equipe perigosa, né? Perigosa. Vamos lá. Do lado do Botafogo, pendurados, tá? Alexander Barbosa, Cuiabano, Gregory e o Joaquim Tuco Correia, tá? Esses todos já tiveram um amarelo. Nesse campeonato mundial, 2 cartões suspendem. Só a partir das quartas de final é que zera a questão dos cartões, então tem que tomar cuidado até as oitavas, né? O Botafogo passando, enfrentando, digamos, o Inter Miami, né? Que hoje é o mais provável, tem que tomar cuidado até lá para não perder um desses jogadores, especialmente o Barbosa e o Gregory, que são titulares, tá? Juiz da partida é mexicano, é o César Ramos, aliás, o trio é mexicano, o VAR é mexicano, tá? E o Renato Paiva provavelmente mandará a mesma equipe que venceu o PSG a campo, tá? Talvez a única, né, questão, talvez na lateral esquerda, se ele mantém o Alex Telles, que pode estar com algum desgaste físico, né? Ou se entra com o Cuiabano, até porque o Cuiabano tem uma característica de um futebol de mais força que o Telles, e é o tipo do jogo que exige isso, porque o Atlético de Madrid, né, o Atlético, tem muita força. É uma equipe que é baseada realmente no físico, né, na parte física. Então, talvez, acho que a mudança, se ocorrer alguma mudança, possa ser na lateral esquerda. Então, a gente vai de John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, parêntese, Cuiabano. No meio, Marlon Freitas, Gregory e Alain, que jogou demais na última partida. E na frente, Arthur, Igor Jesus e Savarino. Esse é o Botafogo para conseguir a classificação, se Deus quiser, em primeiro lugar, né, no grupo B. Pelo lado do Madrid, tem o único desfalque, é o zagueiro Jiménez, tá? E tem vários destaques, né? Eu marquei aqui o Depou, o Juliano Simeone, né, filho do técnico Simeone, o Gallagher, os atacantes, né, o Julian Alvarez, o Barrios, o Sorloth e o Griezmann. Então é um time estrelado, né? Não precisa nem falar, o Julian Alvarez tem 29 gols nessa temporada e o Sorloth tem 24 gols, né? Tem o Griezmann, enfim, uma equipe que é muito ofensiva, né? Que joga com 4 atacantes, né? 2 de beirada de campo e 2 mais enfiados, né? Muitos cruzamentos na área. Enfim, o Botafogo precisa se precaver. É aquele dia para Barbosa e Jair e Gregory, enfim, usarem muito a cabeça ali e marcarem muito, porque os caras vão vir para cima, né? Por outro lado, é uma equipe que deixa um pouquinho mais de espaço ali na intermediária, né, na frente da sua defesa, do que o próprio PSG. Então, uma equipe que tem uma média aí praticamente de 1 gol sofrido por jogo. Isso vai ser muito importante. O Botafogo fazer um gol nessa partida praticamente, né, vai garantir a classificação, porque aí obrigaria, né, o Atlético a ter que fazer, né, 4 gols, enfim, o que obviamente é mais difícil. Então, muito importante o Botafogo ser cirúrgico, como foi diante do PSG, nas oportunidades criadas, e eu acredito que o Botafogo vai criar mais oportunidades no jogo de hoje. O Botafogo consiga chegar ao gol para realmente garantir essa classificação. Eu prevejo um jogo duríssimo, né?
Claro que eu gostaria de estar aqui num grupo, como vários grupos aí desse Mundial, em que tem duas equipes fortes e duas equipes um pouco abaixo, né, mais fracas. Mas não aconteceu, justamente o grupo da morte, porque pegamos, primeiro, a mais fraca do nosso grupo, que é o Seattle Sounders, é uma equipe norte-americana jogando em casa, fazendo os seus 3 jogos no seu estádio. Então isso aí já, né, dá uma vantagem. E as outras 3 equipes, Botafogo, Atlético de Madrid e PSG, do mais alto nível do futebol mundial, né? O Botafogo pegando aí 2 europeus de altíssima prateleira, né? É isso, galera. O time está consciente. O time ontem o Paiva utilizou vários vídeos para corrigir ainda algumas falhas que o Botafogo teve, mesmo na brilhante vitória contra o PSG, né? E também foram observados, claro, as atuações do Atlético de Madrid, especialmente nos 2 últimos jogos contra o próprio PSG e contra o Seattle Sounders. Como eles vão jogar contra a gente, só descobriremos logo mais às 4 da tarde. Fato é que o Botafogo tem que jogar o seu jogo, o Botafogo jogando o seu jogo, encarando cada dividida, cada bola, como, né, a famosa frase do René Prancha, né, um prato de comida, o Botafogo vai conseguir a classificação e queira Deus aí, inclusive em primeiro lugar do grupo, tá? Tô nervoso, tô ansioso, passa logo, chega logo 4 da tarde, deixa seu like, faça seu comentário, quero saber qual o seu placar para hoje. O Botafogo vai vencer? O Botafogo vai empatar? Não quero ninguém aqui falando que o Botafogo vai perder, pelo amor de Deus. Haja coração, tamo junto, aquele abraço, é tempo de fogão, vamos ganhar, mais uma!